Ai, ai, me deu uma dor aqui agora. Será que esse é o assunto? É esse assunto mesmo, Jéssica, de hoje. Hoje, na nossa entrevista Saúde e Fé, nós vamos descobrir um pouquinho aí sobre os mitos e as verdades sobre a enxaqueca que nos incomoda tanto, não é verdade? E aí nós estamos aqui com a presença do doutor Antônio Gonçalves Silva, é neurologista, e vai nos explicar um pouquinho, vai tirar essas dúvidas. O doutor já esteve conosco, né? Já estive, sim. Que bom, seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado pelo convite. Agora, mitos e verdades. Muita gente fala que enxaqueca é só uma dorzinha de cabeça. O que é a enxaqueca? A enxaqueca não é só uma dorzinha, né? Para quem está de fora, às vezes não percebe o que a pessoa está passando, mas ela realmente é uma doença que incapacita muito, né? E às vezes a pessoa, ela até consegue ir trabalhar, mas o rendimento da pessoa no trabalho e perde atividades em família por conta do desconforto, né? Porque a enxaqueca, na verdade, é uma síndrome, né? A síndrome, a gente fala, é um conjunto de sinais e sintomas. Então, caracteristicamente, ela é uma dor intensa, né? Ela é, muitas vezes, incapacitante, né? Diferente da cefaleia tensional, que é uma dor mais leve. A enxaqueca ela é uma dor intensa e ela é também chamada de migrânia, que quer dizer hemicrânia. Então, ela é caracteristicamente uma dor que ela acomete metade da cabeça, né? Geralmente, aquela pessoa tem aquela dor na região temporal, direita ou esquerda, pulsátil, né? Latejante, naquele momento em que tem uma dilatação das artérias. E ela vem acompanhada, né, para que a gente possa reconhecer, né, na hora de fazer a pergunta para o paciente. Ela vem acompanhada de enjoo, tontura, né? Ela não é simplesmente a dor de cabeça, ela tem toda uma gama de sintomas acompanhando. O cérebro parece que ele pede um descanso, então a dor de cabeça da enxaqueca, o barulho incomoda, a luz incomoda, o cheiro, o movimento, então a pessoa, ela geralmente ela quer preferencialmente ficar deitada num quarto escuro, né, sem estímulo. Tudo que é estímulo incomoda mais. E fora isso, né, a enxaqueca tem outros achados, por exemplo, que nem eu expliquei, no momento da dor tem uma vasodilatação cerebral, mas em 15% dos casos a pessoa pode ter a chamada aura, que são aqueles sintomas que anunciam a dor, né? Então, uma meia hora antes de vir a dor, a pessoa é um sintoma assustador, porque a pessoa ela pode parar de enxergar, parar de falar. A pessoa, às vezes, teve um paciente essa semana que ele falou que ele ficou muito assustado, porque ele foi fazer uma atividade que ele estava habituado e não sabia fazer. Ele pegou o controle da televisão e não sabia o que fazer com aquilo. Nossa. Mas aí ele descansou e acordou melhor. Então, a enxaqueca, assim, ela é muito prevalente, né? 20% das mulheres costumam ter, 5% dos homens. E nas crianças também pode ter enxaqueca. Criança tem enxaqueca? Em criança ela vem com um sintoma um pouco diferente muitas vezes, né? A criança, os pais são chamados na escola, a criança pode falar que está com dor abdominal, pode vir como dor nos braços, nas pernas, né? E tem também essas modificações cognitivas que acompanham a enxaqueca. Então, geralmente, a criança que tem enxaqueca, ela pode ter um pouco também de dificuldade de atenção. Aí, tratando a enxaqueca, melhora a concentração, até o desempenho escolar. Doutor, como que faz para identificar se essa dor de cabeça, ela é anacrônica, ela já faz parte da pessoa, tem algumas pistas? Ela é uma doença que, assim, ela tem um histórico familiar, né? Então, geralmente, na entrevista mesmo, o paciente, a pessoa já tem um histórico de dores de cabeça na família, mas geralmente, assim, existem aquelas épocas da vida que a gente está mais suscetível, né? A pessoa está passando por situações pessoais então, assim, ela costuma desenvolver. Então, geralmente, tem os sinais de alerta, né? Você pegar uma enxaqueca, uma dor de cabeça, por exemplo, que a pessoa, além da dor de cabeça, ela está tendo perda de visão, ou ela está tendo uma febre muito intensa, ou foi uma dor de instalação súbita, né? Em menos de 1 minuto chegou à intensidade máxima. Aquela dor súbita, a gente pensa, pode ser um rompimento de aneurisma, uma trombose venosa cerebral, um aumento de pressão. Então, tem esses sinais de alerta nas dores de cabeça, mas se é uma dor de cabeça que a pessoa já costuma ter e ela está passando por uma situação e ela passou a ter mais dores de cabeça daquelas que ela está habituada, mas fora isso, ela está mais
irritada, mais ansiosa, está com insônia. Então a gente entende que existe algo por detrás que está desencadeando todo esse processo, né? Nossa, então agora vamos de mitos e verdades. Ó, primeiro que eu vou dizer aqui, hein? A enxaqueca não precisa de tratamento. Mito ou verdade? É mito, né? A enxaqueca realmente, né? Em alguns casos ela é muito incapacitante e a pessoa ela começa a ter, ela começa a perder os eventos, né? Deixa de participar das atividades da família, o trabalho dela não rende, né? Isso aí gera um estresse secundário. Então a gente tem sim que tratar, existe tratamento, né? O tratamento ele nunca pode ser focado, né? Assim, é uma doença por ser muito comum, ela não deve ser tratada só pelo neurologista, todo médico deveria saber tratar, né? Assim, a mulher às vezes vai no ginecologista, pode fazer o tratamento, mas tem muitos médicos que eles às vezes dão só o tratamento para cortar a dor, né? O tratamento ele envolve uma série de outras coisas, né? Que é a qualidade de vida, porque o que faz uma dor de cabeça, geralmente ela procura o médico quando a dor está incapacitante, né? Está muito frequente. E o que faz isso é o estilo de vida. Então, assim, o tratamento ele deve ser feito e ele deve ter esses dois focos, né? Tem a questão medicamentosa, não de cortar a dor, mas sim de diminuir a frequência e a intensidade das dores. Por um lado é o tratamento medicamentoso e por outro é a mudança no estilo de vida, né? Atividade física, uma boa qualidade de sono, alimentação, redução de estresse, né? E assim por diante. A segunda pergunta, enxaqueca é mais comum em mulheres? Mito ou verdade? Verdade. A enxaqueca, ela é mais comum em mulheres, então assim, nas mulheres ela costuma ter início na menarca, né, na primeira menstruação, e geralmente ela melhora na menopausa, porque ela tem esse componente hormonal, né? A mulher, assim, ela tem o ciclo menstrual em que existe uma liberação de estrogênio, progesterona, então o sistema endócrino ele prepara o útero da mulher para receber o embrião, o óvulo, né? E aí a partir do momento em que não há fecundação, você tem uma queda hormonal e depois a menstruação. Então sempre existe uma prevalência muito grande de essas crises incapacitantes no período menstrual, porque você tem essa baixa hormonal. E obviamente quando a mulher está num período fora dessa exposição hormonal, ela tem muito menos dores. Entendi. Bom, vamos para mais um mito e verdade. Ó, medicamentos analgésicos para dor podem ser usados à vontade. E aí? É mito, né? Porque os analgésicos, assim, as pessoas muitas vezes elas buscam comodidade. Então, assim, ela tem uma mínima dor, ela já quer tomar o analgésico. Então, a gente sabe que o que ocorre na enxaqueca é uma modificação química no cérebro, né? A pessoa, o cérebro ele vai para um estado de hiperreatividade, né? Existe uma inflamação, por isso que existe esse processo de dilatação, vasoconstrição. Então, quando a pessoa ela passa a usar analgésico mais do que 2 vezes por semana, mais do que 8 vezes por mês, a tendência é que a dor de cabeça ela se torne diária. Então, quando a pessoa percebe que ela está tendo uma dor de cabeça com muita frequência, geralmente ela piora quando começa a usar analgésico sem controle. Então, nesse caso, ela tem que procurar realmente ajuda para usar um outro tipo de tratamento que não seja o analgésico comum que a gente está acostumado, porque isso vai piorar a dor. A enxaqueca está relacionada a problemas na visão? Mito ou verdade? Olha, isso assim, é mito e é verdade, né? Porque, claro que tudo que está incomodando, né? Você pegar uma criança que ela está começando um quadro de miopia e ela senta lá no fundo da sala, ela vai ter que forçar muito a vista. Isso vai gerar um estresse que pode facilitar uma crise de enxaqueca e tal. Por outro lado, a pessoa que tem uma patologia, por exemplo, um aumento na pressão de líquido, né? A gente tem um líquido que banha o cérebro, isso aí é produzido e reabsorvido. Se existe um descontrole nessa dinâmica, começa a aumentar a pressão de líquido dentro do crânio, você começa a ter uma compressão do nervo óptico e a pessoa pode perder a visão. Mas não necessariamente assim, as pessoas falam assim, tá com dor de cabeça, vai no oftalmo, coloca óculos, a dor melhora, né? Muitas vezes isso não ocorre, né?
Mas é uma coisa que tem que ser investigada, né? Se a pessoa está tendo perda de visão e outros aspectos. Quer dizer, de toda forma é importante buscar ajuda médica, né? Então, passar por uma consulta, fazer a avaliação e, quem sabe, até muitos exames, né? Para poder, de fato, descobrir. Doutor, muito obrigada pela presença mais uma vez. Doutor Antônio conosco, contatos aqui na tela para você falar com ele também, tirar suas dúvidas e viver melhor, não é? Isso aí, qualidade de vida. Verdade, Obrigado, qualidade doutor. de vida. Saúde e paz, feliz 2024. Ainda em tempo, né? É claro, é a 8ª do ano. É verdade.